Se você tem problema de coluna ou conhece alguém que tem, não pode perder o Clube do Champanhe de hoje. Eu vou conversar com o fisioterapeuta e acupunturista Leonardo Eike. Você vai descobrir hoje no programa que o seu problema pode ser tratado e que nem sempre é necessária uma cirurgia. É daqui a pouquinho aqui no Clube do Champanhe. Não sai daí. Clube do Champanhe. Léo, hoje os homens ou as mulheres são mais afetados por problemas de coluna? Bom, no consultório atendo mais homens e uma pesquisa também da Organização Mundial da Saúde provou que o número de homens é maior em problemas e patologias da coluna vertebral. Por que isso? O que explica isso? Eu acredito que o homem tem menos cuidado na hora de sentar, da postura, e o sedentarismo hoje, você percebe que em academias ou fazendo uma atividade física, as mulheres se sobressaem. Então, as mulheres vão, acho que praticam exercício, vão em academia procurando emagrecer, não necessariamente cuidar da coluna, mas é uma consequência, não é isso? Exato, porque uma das causas até que eu atribuo bastante a um problema de coluna é o sedentarismo e a má postura. Então está relativamente ligado a uma academia. Se você não está no sedentarismo, você está praticando uma atividade física, ou seja ela uma caminhada, uma academia, uma dança, uma hidroginástica, algo que seja regular. Falando em regular, 2 a 3 vezes por semana seria o ideal. Isso evitaria problemas de coluna? Evitaria futuros problemas de coluna, que de repente na hora você não tem um problema, mas futuramente pode ser que venha a ter. Quais os problemas mais comuns hoje? A gente ouve muito falar em hérnia de disco, né? Que eu nem sei exatamente o que é. Imagino que seja algum probleminha num desses discos. A gente tem vários aqui na coluna, não é? Tem. Entre 2 ossos da coluna, existe um disco. Aliás, você tem uma coluna aqui, né? Legal. Ele é esperto, ele ainda traz propaganda aqui do negócio dele, ITC vertebral. Como é que é, Léo? Então é assim, ó. A coluna é dividida da seguinte forma. As 7 primeiras vértebras são cervicais. Depois temos 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e aí vem o cóccix e o sacro. Então, entre cada vértebra existe um disco. Então, mostrando aqui que é mais fácil de visualizar, que a coluna lombar é maior. Então, osso, o disco, osso, disco e assim sucessivamente. Quando ocorre uma diminuição do espaço para esse disco, onde ele está instalado, ocorre uma diminuição, ou seja, que a gente ouve muito falar, meu disco gastou. Isso é o que acontece? Quando um osso chega mais perto, uma vértebra mais perto da outra. Isso faz o quê? Uma compressão desse disco, rompendo o núcleo pulposo. Aí gera uma hérnia de disco. E quando a pessoa diz assim, ai, travei a coluna, não consegue nem se erguer, o que aconteceu aí? Provavelmente ele tem um distúrbio desse, falando em hérnia de disco, que tocou a raiz nervosa, esse amarelinho que aparece aqui. Então, quando esse disco ele se extravasou e gerou uma inflamação tocando nesse nervo, nessa raiz que desce, que muita gente fala, travou e hoje eu sinto muito meu ciático. Isso é o quê? Tocando na raiz, provavelmente de L4, L5, e vai sentir toda essa inervação prejudicada. E é uma inflamação, por isso tem que tomar injeção até às vezes, um anti-inflamatório. Às vezes você vai, e aí você procura um médico, ele vai te orientar de algumas formas, de algumas medicações, para você conseguir ir se liberando dessa dor ou tratar de uma forma conservadora, sem cirurgia, porém, se estiver tomando seu remédio, continue com a medicação. Deixa eu colocar essa coluna para cá então. Agora, se a pessoa tiver um problema desse e não quiser, ou melhor, e quiser postergar
uma cirurgia, certo, ela tem a opção de fazer uma fisioterapia. Você, como fisioterapeuta, tá acostumado a lidar com isso. Realmente é possível curar alguém e fazer com que ela não realize uma cirurgia de coluna? Assim, ó, o que a gente consegue fazer? A gente consegue tratar essa pessoa. O curar, hoje, a gente não existe ainda nada na medicina que cure uma hérnia de disco. Seja ela um tratamento medicamentoso, fisioterapêutico, com acupuntura, com cirurgia, nada disso vai curar uma hérnia de disco, a gente vai tratar. Então, existe sim o tratamento conservador. Hoje na literatura mostra, e é consenso mundial isso, que 90% dos pacientes com hérnia de disco são tratados conservadoramente, ou seja, apenas 10% fazem cirurgia. Desses 90% que são tratados conservadoramente, existem alguns tipos de tratamento. E o que a gente realiza, o que eu realizo é o RMA, Reconstrução Músculo-Articular. Isso é diferente de RPG? Diferente de RPG. Que seria a reconstrução do quê? Ou não é o RPG é Reeducação Postural Global. Tá. Então essa reeducação, você também vai estar trabalhando dentro do RMA. Por quê? Porque o RMA é um conjunto de técnicas. É uma reconstrução muscular músculo-articular. Músculo-articular. Articular, exato. Então, ela é uma união de técnicas. Como assim uma união de técnicas? São 5 técnicas, 5 etapas que compõem o RMA, que dentro delas são fisioterapia manual, e aí a gente pode estar utilizando, dependendo do fisioterapeuta que está atendendo, o domínio que ele tem, ele vai estar utilizando. Ele pode utilizar técnicas de RPG, pode estar utilizando osteopatia, quiropraxia, Mackenzie, Busquet, são várias técnicas. Inclusive massagem. Inclusive massagem. Tudo isso engloba a terapia manual. Tá. Junto da terapia manual, outra etapa é a mesa de tração eletrônica. Isso é uma novidade assim, bem interessante no tratamento de hérnia de disco. Por quê? Essa mesa que a gente está vendo que parece uma cama de tortura, essa? Essa, exatamente. Essa daí você vai passar uma faixa no paciente e programa na unidade de tração, de acordo com o peso e altura do paciente, quantos quilos ela vai conseguir puxar. Tá, mas a cama, peraí, ela puxa pelo pé? Não, é assim, ó. Ela puxa de... É uma maca normal, sim, só que ela é bipartida, ela abre no meio. Então assim, e aí você vai passar uma cinta e essa cinta vai segurar num cabo que vai ligado até a unidade de tração. Você vai ser puxado com a sua parte posterior e a sua parte anterior. Isso, a parte anterior fica fixada numa cinta. Se puxar muito, você é cortado no meio, mais ou menos isso. Tem Exato, por isso que a gente programa ali de acordo com o peso e altura do paciente para não ter esse perigo. Mas não existe, não tem como partir alguém no meio, nada. Mas a sensação deve ser gostosa, né? É muito bom, todo. Assim, até quem está nos assistindo que tem hérnia de disco, a sensação que ele precisa, que ele acha que vai melhorar é essa, de se esticar e de abrir esse espaço onde tem alguma coisa encostando. Então, quem está nos assistindo se identifica bastante quando eu falo dessa mesa de tração, porque ela é um tratamento que no Brasil tem 10 anos, mas nos Estados Unidos é comum e essa mesa é americana. Então ela vem importada de lá, a gente adaptou aqui outras técnicas junto com a mesa de tração. Por isso que o RMA são várias técnicas e a mesa de tração é uma delas. Aí tem a mesa de flexão também, que o paciente aí fica de barriga para baixo e ela faz esse movimento aqui também. Tudo isso com o objetivo de aumentar e reidratar esse disco que está lesionado, que causou essa extrusão. Então, todos esses são objetivos. E a parte principal, a parte mais interessante é o fortalecimento dessa musculatura profunda que envolve a coluna. O transverso do abdômen e o multífido são 2 músculos importantíssimos nessa reabilitação. Por quê? Porque eles seguram, eles dão estabilidade às vértebras, não deixam que as vértebras fazem esse trabalho de escorregamento e não tenham uma listese sobre uma vértebra com a outra. Então, é importantíssimo o trabalho dessa musculatura, para que tudo que a gente ganhou no início não seja perdido depois quando o paciente sair do tratamento. O que mais causa esses problemas de coluna? Essa vida hoje sedentária, como você falou, mas principalmente má postura, né? Em computador eu mesma, eu tenho um notebook e de vez em quando eu me pego com a coluna torta. Exato, o notebook é um vilão para a coluna, principalmente coluna cervical, o pescoço. Por quê? O notebook geralmente a gente utiliza em cima da perna, em cima do colo,
e aí você está sempre numa flexão, porque você está com o pescoço aqui para poder olhar. É então, diferente do computador mesmo, né? Do desktop, que você pode levantar o monitor e estar com a tela aqui embaixo e olhar para frente. Perfeito. Né? E o monitor, sempre é interessante ser na linha do olho, 4 dedos na parte superior do monitor. E aí seu olho tem que ficar 4 dedos abaixo, essa é a altura ideal para o monitor. Porque com o laptop a gente não consegue, porque senão vai ter que digitar aqui. Então o ideal, uma dica para quem tem laptop e utiliza só esse instrumento, eleve ele e adapte um outro teclado, onde você consiga fazer isso, mantendo a sua coluna cervical sempre na posição correta. Isso é interessantíssimo. E outro exemplo, como você me perguntou também, de sentado e da coluna lombar, é sempre interessante, você passa muito tempo no computador, escritório, e o seu monitor já está adequado, a cadeira também é muito importante. É ideal uma cadeira com apoio para o antebraço, onde você consegue deixar o seu antebraço em cima sem problema nenhum, e a perna também é importantíssimo, você ter um apoio seria o ideal, em média de 45 graus. Você colocar o seu pé e ele ficar uma rampinha de 45 graus e ali você está preparado para ficar por um certo tempo. Mas nunca esqueça de levantar, dar uma volta, esticar, movimentar um pouco, a cada 2 horas levante, dê uma voltinha. Isso vai lhe ajudar bastante a prevenir futuros problemas de coluna. Então, a gente está conversando com o Léo, que é fisioterapeuta, especialista em coluna, e a gente volta daqui a pouquinho. Eu vou querer saber sobre o salto alto. A gente volta já já. Léo, a gente estava conversando com você a respeito de coluna, de problemas de coluna, como sentar adequadamente para evitar problemas futuros. E o salto alto? O salto alto é um vilão mesmo da coluna? Também, outro vilão. Por quê? Quando você usa o salto alto, você geralmente desloca um pouquinho o seu centro de gravidade para frente. Então, para você se manter sem cair no chão, se o centro de gravidade é deslocado para frente, você precisa fazer esse movimento. Então, o salto joga você para frente e você leva o tórax para trás, e isso faz com que trabalhe toda essa musculatura da coluna, musculatura do abdômen, e você vai ficar por um longo tempo usando esse acessório, que é o salto alto, e pode sim lhe prejudicar. Como? Um problema comum de acontecer com o salto alto, uma hiperlordose, ou seja... Quando a pessoa fica com as costas meio assim, com a bundinha arrebitada? Empinada, exato. Então, esse é um problema que pode acontecer. Uma escoliose, hiperlordose e hipercifose. Acho que todo mundo já não entendi nada, falar. É alguma coisa ruim nas costas. Não tem problema. Exato, é um aumento da curvatura fisiológica que a gente vem. Então, quando aumenta ou quando desvia a coluna para um lado, dá-se esses nomes. Então, mas é tão elegante, mulher adora salto alto. E aí, como é que a gente faz sem tirar o salto alto? Tem solução ou não? Tem, mais ou menos, assim, ó. Diminui o salto? Utiliza um salto um pouco menor, isso que eu ia falar, utiliza um salto um pouco menor. Se você naquele dia sabe que vai ter que caminhar por algum período, vai ter que sair da empresa para ir em algum local, tente naquele dia não usar o salto, vá com um salto menor ou então sem salto. É muito comum a gente ver nos Estados Unidos, Nova York, né, que é um centro maior, as mulheres trabalham muito fora, enfim, executivas, você vê as mulheres vestidas com saias, vestidos mesmo e de tênis. Impressionante, isso me chamou muita atenção. Eu falei, gente, que coisa mais estranha. É óbvio, elas estão realmente se prevenindo, elas também andam às vezes quilômetros, porque o trânsito não anda em Nova York, né? Exatamente. Então elas estão andando ali quilômetros, já estão fazendo exercício, indo para o trabalho, se exercitando, né? De tênis, super bem vestidas e de tênis. Só que ali na bolsa tem um sapato. Assim que elas estão chegando no elevador, já põem, sobem bonitinhas. Então, bacana. Elas estão se prevenindo ou até já têm o problema e quando coloca o salto sente muita dor. Então, por isso elas já utilizam, e nesses grandes centros realmente é bem comum as pessoas usarem essa técnica, essa malandragem de carregar um tênis e o sapato, porque sabem que vão
precisar trabalhar naquele local ou por longos tempos, longos períodos, e aí utilizam do tênis para fazer essas caminhadas mais longas. Agora o que a gente vê também são crianças, né, que querendo imitar a mãe, meninas, é óbvio, e principalmente, né, meninas, elas querem de repente usar sapato alto, e até no comércio a gente acaba encontrando um ou outro já com saltinho para criança. Não é bacana isso, né? Não é legal, porque se já é prejudicial para um adulto, para a coluna, então para quem está em desenvolvimento ainda, é bem desagradável até ver uma criança utilizando, porque a gente sabe que vai causar um problema futuro. Então, às vezes a criança não sabe disso, então a mãe que deve orientar e não deve utilizar esse tipo de salto em crianças, porque além da coluna vertebral, tem outros fatores que podem também causar uso de salto alto, que é o encurtamento da panturrilha, da batata da perna. Então essa musculatura, quem usa salto todos os dias, você vai se identificar bastante que quando chega em casa e tira o salto, sente dor na parte de trás da perna. Por quê? Porque a hora que encosta o calcanhar no chão, a musculatura está totalmente encurtada. E a hora que encosta o calcanhar, a musculatura precisa esticar para o calcanhar chegar no chão. E aí é onde ela sente dor. Então, o alongamento dessa parte posterior da perna é um bom exercício e uma terapia para quem usa muito salto alto. Sente muita dor quando vai para a praia, tem que caminhar com uma sapatilha ou um chinelo baixo, porque está acostumado o dia inteiro utilizando salto alto. Aliás, caminhar na praia, muitas vezes a areia da praia está torta, né? Está assim, né? E a gente vai caminhar, aquilo ali faz bem ou a gente está fazendo mal para a gente caminhando ali? Não é legal caminhar ali, porque esse desnível está sobrecarregando um lado do corpo. Então, falando aqui de Florianópolis, uma praia que tem um desnível grande, Praia Mole, tem um desnível dessa forma. Então, é bem difícil de caminhar na Praia Mole. Então, eu sempre oriento procurar a área mais rígida, de areia mais rígida da praia, que geralmente é a mais plana. E também um detalhe importantíssimo, mesmo estando na praia, caminhando na areia, utilize um tênis. Não é legal caminhar descalço. Qual a diferença? Porque o tênis existem hoje no mercado inúmeros tipos de tênis e uns especializados para caminhada, corrida, como existe para futebol, para basquete, para vôlei, existe para caminhada, para corrida. E eles são específicos para manter as articulações protegidas do impacto da caminhada ou da corrida. Então, você vai numa loja e pede exclusivo para isso que eles vão lhe mostrar. Isso vai proteger bastante a articulação de tornozelo, joelho, quadril, coluna. Não é porque a gente está caminhando que às vezes vai sofrer de problema na cervical e vem lá do pé. Então isso tudo está relacionado. Eu ouvi falar que tem alguns órgãos, eu não sei se são empresas particulares ou do governo, que fazem um tipo de exercício justamente para evitar problemas, eu acho que de coluna nos funcionários, é isso? Fazem uma sessão de fisioterapia em alguns intervalos? Existem assim, principalmente órgãos federais, que tipo bancos ou empresas grandes também que têm um número muito grande de funcionários, fazem entre o turno Isso é bem saudável, exercícios laborais, chamam exatamente, bacana. Exercícios laborais. É rápido, fácil, então vai de 10 a 15 minutos por período. Então se você vai numa tarde para a sua empresa 10, 15 minutos, já é comprovado, estudos mostram que o aumento de rendimento dos funcionários é muito maior após iniciar um trabalho de exercício laboral. Então, até os empresários que estão assistindo, eles procurem isso, se informem sobre exercícios laborais, porque aumenta a produtividade, diminui o número de atestado na empresa de saúde. Então, assim, os funcionários diminuem a apresentar algum problema de saúde. Você faz esse tipo de exercício? Você, a tua empresa, não? A minha empresa não faz específico esse tipo. Já trabalhei, já fiz inclusive num banco, era num banco que a gente faz. Hoje em dia a gente focou em tratamento de hérnia de disco e paralelo a isso tem uma segunda empresa que trabalha dessa forma, que a gente tem uma outra que faz isso, mas hoje em dia... Teu foco maior é isso? É hérnia de disco. E a acupuntura?
Você exerce também, está fazendo? Faço acupuntura também. Também é bom para a coluna? A acupuntura tem inúmeros benefícios e são em vários casos que ela pode ser aplicada. Vamos dar um exemplo. Acupuntura para enxaqueca, acupuntura para inflamações em gerais, como bursite, tendinite, dores nas costas. Uma bem diferente, mulheres com incontinência urinária. Então a acupuntura, ela abrange uma área muito grande. Para emagrecer também? Para emagrecimento, porque a gente vai em locais para conter a ansiedade, a fome. Então são pontos específicos. Claro que para cada situação são pontos diferentes, onde a gente vai punturar com agulha e também faz o trabalho de auriculoterapia, que coloca a acupuntura e deixa, a pessoa vai embora, depois de uma semana volta para a gente recolocar e fazer uma reavaliação. Então a acupuntura tem assim um benefício também bem importante. Para deixar de fumar também, né? Deixa? Também, assim, até inclusive uma colega, o TCC dela foi sobre acupuntura para deixar o tabagismo. Então existe inúmeros casos que a acupuntura pode ser aplicada. Voltando ao problema de coluna, tem algum exercício que a gente possa fazer em casa? Alguma coisa que você indica, facinho e que ajuda? Tem sim. Vamos dar um exemplo de... Eu sempre gosto assim, ó. Então, quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você vai fazer... Se espreguiçar. Se espreguiçar. Muito? Muito bem, se espreguice, acorde 5 minutos antes para poder se espreguiçar. Tem um exemplo... É uma sensação boa, né? É muito bom. Assim, ó. Você vê um exemplo... Você que tem um animalzinho de estimação em casa, perceba a primeira coisa que ele faz de manhã. Então, ele bota as duas patinhas para frente e faz assim. Exatamente. Então, assim, vamos seguir o exemplo do cachorrinho, do gato, de que tiver em casa. Você se espreguice de manhã, é muito válido, é muito importante. Tem um outro também que você possa estar fazendo, prevenindo a coluna lombar. Você vai ficar deitado, de barriga para cima, pegar o joelho e trazer em direção ao peito. Conta até 30, um só. Conta até 30 e solta, vai no outro, conta até 30 e solta. Repete 3 vezes em cada perna e depois, uma vez, os dois juntos, conta até 30. Esse também é um bom exercício e bem interessante para quem tem algum problema de coluna lombar. Um exercício que eu sempre peço, que muita gente faz e acha que está sendo bom, que está ajudando para aquele problema de coluna lombar que ele tem, que eu digo para não fazer, peço para cortar, é aquele de você estar em pé e botar a mão no chão. Ah, não? Esse não. Esse para coluna lombar é um veneno. Principalmente para quem já tem um problema de coluna lombar, como uma hérnia de disco. Você pode travar na hora desse movimento e não conseguir. Por quê? Tocou, pinçou a raiz nervosa na hora que você fez esse movimento. Então esse movimento de superflexão da coluna lombar é vetado. Não faça esse movimento. Existem outras formas de alongar essa parte posterior da perna sem fazer essa flexão. Então é muito fácil e é simples de ser orientado. Até na internet, se você colocar, alongar a parte posterior da perna, vai mostrar outras formas de alongar. Então é interessante, mas quem está com o problema no momento, não é interessante alongar essa parte posterior da perna. Então nenhum tipo de alongamento. Então tá, Léo, obrigada. Acho que outra maneira de ajudar é procurando você, né? Também. Estou à disposição. Vamos fazer um brinde então, Léo. Obrigada. Muito obrigado também. Sucesso, mais sucesso para você. Ok, muito obrigado. Hoje o Clube do Champanhe fica por aqui. Eu estou usando roupa da Garimpo e acessórios da Francesca Romana Diana, que fica no Floripa Shopping. Beijo, até semana que vem e cuide da sua coluna. Clube do Champanhe. Champanhe.